Olá, boa tarde. Remédios que prometem emagrecimento rápido têm se tornado mais comuns, mas é preciso ter cuidado antes de usá-los, já que muitos foram desenvolvidos para outras patologias e têm efeitos colaterais. Por causa de problemas relacionados à obesidade e ginecologia, Maria Eduarda foi orientada por um especialista a usar o remédio Ozempic. Estava pesando 112 quilos e agora eu estou pesando... A última vez que eu pesei eu estava com 98 para 97, então aí eu não sei, tem uma semana que eu pesei, então pode ser que eu tenha emagrecido mais. E aí eu fui e conversei com ela, ela me disse que eu vou ter que tomar mais uma para chegar no meu objetivo, porque eu tenho 1,68 de altura e eu preciso pesar 70 quilos. Recomendados para tratamento de diabetes tipo 2, remédios como o Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida, estão sendo muito usados por quem busca um emagrecimento rápido, mas por não precisar de prescrição médica para ser comprado em farmácias, muitas pessoas utilizam sem nenhuma orientação. Essas canetas ficaram muito famosas pelo seu poder de ação aí na questão do emagrecimento, mas têm sido muito utilizadas de forma indiscriminada. São medicamentos bons, são medicamentos potentes, porém precisa ser passado, ou prescrito de forma criteriosa, com uma avaliação médica, porque tem efeitos colaterais sim. O medicamento pode ser sim usado para quem busca emagrecer, desde que seja feito um acompanhamento com especialista e adotados outros hábitos saudáveis de vida. São medicamentos muito bons, desde que quando muito bem indicados. Cada paciente tem a sua peculiaridade, são escolhas que a gente faz de acordo com o perfil do paciente e com a possibilidade de uso, desde que não cause danos a essas pessoas. O processo de emagrecimento ele deve ser combinado, com mudança no estilo de vida, melhora dessa alimentação. Pacientes alcoólatras, a gente tem que verificar essa questão, tem que fazer um tratamento específico para isso, porque o álcool é muito calórico, o álcool faz o ganho de peso, pode fazer a pessoa engordar. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e prestar atenção a outros fatores. Os jovens da paróquia Cristo Sol Nascente em Ibirité são convidados para participar da segunda semana das Juventudes. A programação começou no fim de semana e vai até o próximo domingo, dia 21 de julho. Com o tema Jovem, o Agora de Deus e o lema Jovem, Levanta-te, a Semana das Juventudes apresenta uma programação diversa e gratuita e é realizada em comunhão com a Arquidiocese de Belo Horizonte, que celebra o Ano das Juventudes. O endereço da paróquia Cristo Sol Nascente é a Avenida Doutor Paulo Souza de Lima, número 704, no bairro Sol Nascente, em Ibirité. O Instituto Locus Mariológicos, dedicado à pesquisa e formação em Mariologia, promove entre os dias 26 e 28 de julho o terceiro Simpósio Internacional de Mariologia em Belo Horizonte. O evento terá palestrantes convidados de Portugal, Itália e Brasil. A participação no simpósio pode ser feita de forma presencial ou online. O tema deste ano, Imaculada Conceição, 170 anos de dogma, memória e esperança, celebra um marco importante na história da Igreja, oferecendo oportunidade para reflexão sobre o papel singular de Maria na salvação da humanidade. No site da Arquidiocese de Belo Horizonte tem todas as informações para que você possa fazer sua inscrição. Em um laboratório na Coreia do Sul, uma equipe de cientistas injeta células de carne bovina cultivadas em grãos de arroz. A expectativa é que o chamado arroz carnudo possa se tornar uma forma ética e ecológica para as pessoas obterem proteínas. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz, com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Hong Jin-ki, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento, mas o processo pode ser demorado.
Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina, antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz carnudo da equipe sul-coreana contém 8% mais proteínas e 7% mais gordura do que o arroz normal. Para aqueles que estão limitados a apenas uma refeição por dia, um ligeiro aumento no teor de proteína, mesmo que um pequeno aumento percentual, se torna extremamente importante. Na verdade, para aumentar essa porcentagem, muitos pesquisadores conduzem muitas pesquisas sobre como melhorar as proteínas em variedades de arroz. Hong e sua equipe pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. O tempo seco em Minas Gerais contribui para as queimadas nesta época do ano. A repórter Fernanda Pontes está na Academia dos Bombeiros Militar e vai nos trazer detalhes sobre os riscos do fogo em terrenos baldios e nas matas. Boa tarde, Fernanda. Ei, André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, eu tenho uns dados aqui para você. Entre janeiro e junho deste ano, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu mais de 9.000 ocorrências relacionadas às queimadas. Somente em julho, ali na primeira semana, foram mais de 1.000 ocorrências. Então, de janeiro a julho, já são mais de 10.000 ocorrências relacionadas às queimadas em Minas Gerais. Esses números são extremamente preocupantes e o tempo seco, como você falou, ainda pode piorar essa situação. O tenente Henrique Barcelos, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, está do meu lado e vai explicar para a gente, né, tenente, o que causa, então, essas queimadas. Boa tarde. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Sim, nesse período do ano, chamado período de estiagem, a gente tem baixa intensidade de chuvas, né? Já há um bom tempo sem chuvas, e também a mata já muito seca, a umidade relativa do ar muito baixa e em alguns períodos do dia altas temperaturas e incidência de ventos. Tudo isso combina uma situação de fatores que vão justamente propagar ou aumentar a facilidade de incêndios em vegetação. Queria que o senhor falasse quais são as principais causas desses incêndios, né? A gente sabe que existe também aí os incêndios criminosos, mas eles também podem acontecer de forma natural, né? Exatamente. A gente tem que cerca de 90% dos incêndios em vegetação ocorre por ação humana. E dentro desse quantitativo, boa parte dele de forma criminosa. Por isso a gente sempre orienta a denúncia desse crime de incendiários. Pode denunciar pelo número 193 ou o número 181, que é o Disque Denúncia Unificado do Estado. Outras situações de ação humana são por imprudência, de pessoas que visitam locais de vegetação e acabam deixando uma fogueira, uma brasa acesa. O cidadão que vê, por exemplo, aí, né, um princípio de incêndio ou um incêndio já em andamento, o que ele deve fazer, né? Se for próximo à residência dele, jamais ele ir sozinho, né, para combater. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que a gente pode fazer enquanto sociedade. Com certeza. Primeiro, a prevenção, né? Então, ao estar em locais de lazer, de vegetação, muita gente busca algumas trilhas nesse momento do ano, jamais deixar ali brasas acesas, fogueiras não apagadas, né? Deixar sempre o seu terreno limpo para não ser alvo dessas chamas, mas ao se deparar com um incêndio, a pessoa nunca deve tentar enfrentá-lo se não tiver o treinamento para isso. A primeira ação é nos acionar pelo número 193 e evacuar aquela área, impedir que pessoas se exponham ao mesmo perigo. Com a chegada das nossas equipes, a gente vai realizar o combate e a proteção ali daquele patrimônio. Incêndios em áreas domésticas, né? Vamos supor, a pessoa colocou fogo em folhas, né? Isso é correto? Como é que o Corpo de Bombeiros atua em relação a essas ocorrências? Isso é contraindicado também, principalmente nesse período do ano. A gente tem uma grande estatística de incêndios em áreas urbanas não protegidas. Isso acontece tanto às margens de rodovias como também em lotes vagos. Por isso, um trabalho da corporação de vistoria nesses lotes e também de prevenção através de conscientizações em escolas, né, e trabalhos de serviço social para que a pessoa não coloque fogo em amontoados de lixo e também nem às margens de rodovias. Reforçando então para a população, né, o que fazer, né, tenente? O que fazer nesse momento? Ao se deparar com incêndio, nos acionar pelo número 193. Jamais tentar enfrentá-lo, evacuar aquela área e impedir que outras pessoas também se exponham a esse risco. Tá certo, tenente. Muito obrigada pela sua participação. André, isso, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Bom trabalho para vocês.
Você viu aí, né? O tempo seco contribui para as queimadas e o alerta de baixa umidade continua. Veja como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens, não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Em Sabará, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e poucas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 33% e 80%. Em Brasilândia de Minas, na região noroeste do estado, o dia será de sol sem chuva. A temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 72%. Os acidentes de trânsito envolvendo vítimas do cerol aumentaram quase 30% em Minas neste ano. De janeiro a junho foram registrados 14 casos. Na tentativa de alertar a população sobre os riscos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública lançou mais uma edição da campanha A Vida por um Fio. A ação incentiva as pessoas a denunciarem o comércio ilegal e os locais onde os materiais são fabricados. Uma ligação anônima pode ser feita por meio do Disque Denúncia, o número 181. Quem for flagrado com cerol ou linha chilena pode ser multado em até R$ 179 mil. Se os itens apreendidos estiverem com crianças, os responsáveis legais são notificados e o Conselho Tutelar é acionado. O trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, não terá cobrança de pedágios para motociclistas a partir do dia 6 de agosto, data do início da operação da concessionária EPR Via Mineira. Atualmente, o valor cobrado das motocicletas é de R$ 3,15. Carros de passageiro pagam R$ 6,30 e os ônibus R$ 12,60. O valor para caminhão e ônibus é de R$ 18,90. Uma lei publicada no Diário Oficial do município diminuiu o prazo de apresentação do comprovante de vacinação para fazer o cadastro ou a renovação de matrícula do estudante e do adolescente na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Anteriormente, o prazo para mostrar o documento era de 180 dias. Com a nova legislação, passou para 30 dias. Essa comprovação deve ser feita por meio de declaração atualizada, padronizada e emitida por profissional de saúde habilitado para avaliar a caderneta de vacinação na unidade de saúde da Rede SUS. Ainda devem ser respeitadas as vacinas previstas a cada faixa etária no calendário nacional de vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Após os 30 dias, a escola deve acionar o programa Saúde na Escola para intervir e garantir a imunização do aluno. Caso necessário, pode ainda comunicar o Conselho Tutelar para providências. Se você se sentir inchado ou tiver coceiras após se alimentar, pode ser sinal de alergia a algum dos ingredientes. Quer saber como identificar se é o seu caso? A coordenadora da Clínica do Ambulatório de Alergia e docente pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a Raquel Pichon, vai nos esclarecer sobre esse assunto. Boa tarde, Raquel. Esses sintomas de inchaço e coceira são os principais quando falamos em alergia alimentar? Esses sintomas, eles são bastante frequentes e eles estão nos mais comuns. Mais ou menos 5 a 10% da população, ela tem sinais de alergia alimentar, que podem se manifestar minutos depois que a criança come. No Brasil, os mais comuns alimentos é o leite, o ovo e o trigo. Crianças maiores já são mais sensíveis a camarão, a castanhas. E aí, essas crianças vão apresentar, minutos após a ingestão, coceira nasal, coceira na boca, que pode evoluir até formas graves, que é o fechamento da glote e o choque anafilático. E Raquel, o que causa a alergia alimentar? Normalmente, você tem questões genéticas que predispõem as pessoas a terem essa alergia, associada a alterações também no ambiente que vão predispor. E Raquel, dietas restritivas, elas podem contribuir para o desenvolvimento de uma alergia alimentar?
Esse é um conceito novo, que a restrição total de um alimento, ele pode, se a pessoa é geneticamente predisposta, a criança, deixá-la mais propensa a, depois que reintroduzir esse alimento, a se tornar alérgica. Por isso é que uma das estratégias hoje do Dia Nacional Mundial de Alergia Alimentar é estimular que toda criança ou adolescente que tem um sintoma compatível com a alergia alimentar procure um especialista para determinar se ele é verdadeiramente alérgico ou não. Pois é, como é que é feita essa descoberta, se de fato uma pessoa, uma criança tem alergia a algum alimento? Essa descoberta é feita primeiro com uma história clínica detalhada, que é o que a gente estava conversando, não é? Quais tipos de manifestação que a criança tem, se é repetitiva, se ela se reproduz toda vez que ela ingere o alimento. Nós temos testes também na pele, que são chamados testes de puntura, testes no sangue, e nós temos o que a gente considera padrão ouro para diagnóstico, que é o teste de provocação oral. Naqueles casos que a gente tem dúvida, nós pedimos para a criança permanecer em ambiente controlado, preparado para tratar reações graves, entre 2 e 4 horas, e a gente oferta aquela criança com o alimento em quantidades determinadas por protocolo, para saber se ela vai ter reação ou não. E digamos que foi diagnosticada uma alergia. Esse tratamento é medicamentoso ou é apenas tirando aquele agente que causa alergia? A pessoa pode ainda continuar consumindo algo que esteja nesse rol? O que acontece com quem foi diagnosticado? Se você me fizesse essa pergunta 1 ano atrás, seria uma resposta. E hoje a gente tem outra resposta. E porque o tratamento da alergia alimentar, ele mudou radicalmente nesses últimos anos. Então, a decisão do que fazer com a criança com alergia alimentar, ela hoje é compartilhada com os pais. Pode ser evitar, porque aquele grupo que tem alergia grave, ela tem que evitar totalmente tanto aquele alimento como todos os seus derivados. E hoje a gente tem também tratamentos de dessensibilização, que a gente faz com o próprio alimento, com ou sem o uso de um medicamento que chama imunobiológico, que é o anticorpo anti-IgE, que a partir de fevereiro desse ano foi liberado para uso na alergia alimentar nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. O SUS, o Brasil, ainda não está com esse tratamento pelo SUS, mas já existe esse medicamento, que é o anti-IgE, disponível no Brasil. Tá certo, Raquel. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Um prazer. Boa tarde para todos vocês. Candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais poderão usar os serviços dos Correios para a entrega do material de divulgação porta a porta a partir do dia 16 de agosto. A chamada mala direta é uma mensagem publicitária para vender produtos e serviços, além de divulgar, promover eventos e lançamentos, prospectar e fidelizar clientes. Nas eleições municipais de 2020, mais de 19 milhões de malas diretas sem endereçamento foram distribuídas pelos carteiros em diversas cidades pelo Brasil. O prazo limite para a distribuição de propaganda eleitoral impressa no primeiro turno é até às 10 horas da noite do dia 5 de outubro, véspera da votação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ampliou para o 1º de agosto, o prazo para que o governo de Minas comece a pagar a dívida de quase 170 bilhões de reais com a União. Assunto para o cientista político Malco Camargo. Mais uma vez, a dívida de Minas é o tema da semana. Parece uma novela, mas uma novela sem um final feliz. Não chega a um final porque as partes não chegam a um acordo. É certo o volume da dívida. É certo também
da irresponsabilidade de governos anteriores que se deixaram chegar a este tamanho. Mas é certo também que o governador Romeu Zema não pagou um centavo da dívida desde quando iniciou seu governo. E ao não pagar, deu para ele a narrativa que os governos anteriores foram incompetentes, o que na prática não é tão verdade. Se Zema tiver que pagar a dívida tal como governadores anteriores pagaram, ele também não conseguirá honrar com os compromissos, seja com os prefeitos, seja com a população, seja com os servidores com atraso de salários. A renegociação da dívida é fundamental, afinal, há uma injustiça nos valores cobrados. A capacidade de negociar e de conter gastos no Estado também é importante, o que o regime faz, mas que a gente sabe, com uma dose muito maior do que a capacidade de Minas, com sacrifício maiores aos mineiros do que é possível arcar neste momento. É fundamental que aconteça uma articulação entre governo federal, Senado, Legislativo Mineiro e governadores para chegar a um bom termo. E isso, até hoje, não aconteceu. Tomara que aconteça até o final de julho, prazo dado mais uma vez. Até lá, a novela continua. Uma análise feita pela Vet Family e a One Pet, sistema de gestão de pet shops e clínicas veterinárias, com dados dos últimos 5 anos, revelou que cães e gatos sem raça definida são os mais presentes nos lares brasileiros. Os sem pedigree correspondem a 29,39% dos animais, praticamente o dobro do segundo colocado no ranking, os cães da raça Shih Tzu, com 14,5%. Os poodles aparecem em terceiro lugar. O estudo analisou informações de pouco mais de 4.400.000 cães e gatos cadastrados na plataforma utilizada por empresas do segmento pet em mais de 500 cidades brasileiras. Segundo o mesmo levantamento, apenas 8,8% dos animais cadastrados passaram por consultas veterinárias regulares. Nos 7 primeiros meses do ano, Belo Horizonte diagnosticou 15 morcegos com o vírus da raiva na capital mineira. O número é igual ao total do ano passado. Segundo especialistas, a situação acende um alerta, já que uma quantidade maior de animais transportando o vírus significa uma possibilidade mais elevada de exposição das pessoas à enfermidade, cuja letalidade é de aproximadamente 100%. Em março deste ano, após 3 casos de morcegos com raiva, a Prefeitura chegou a fazer ações de bloqueio sanitário nas regionais Pampulha e Leste, vacinando cães e gatos para evitar a propagação do vírus. No site da Prefeitura de Belo Horizonte você encontra os endereços dos postos de vacinação para o seu pet. Está vendo o QR Code ali no canto da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento das ações sociais da Arquidiocese e, claro, na manutenção do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Neste momento, nós estamos com 67% da meta de arrecadação para o mês de julho. A sua doação é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir no Horizonte Notícia enviando um WhatsApp para 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.